E como acontece lá em Hamburgo, em várias partes do planeta, a população está demonstrando insatisfação em relação aos avanços da direita. Aqui na América Latina acontece a mesma coisa. Tem muita gente insatisfeita aqui no Brasil e na Argentina, por exemplo. Para ajudar a gente a entender esse processo, nós convidamos o Igor Fuser, que é professor de Relações Internacionais da UFABC. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, professor. Boa noite, Thalita. Professor, existe uma noção de que a direita está avançando e que essa é uma tendência que veio para ficar. Mas é isso mesmo? É interessante quando a gente olha para o que está acontecendo no nosso país, situar a nossa realidade dentro de uma realidade mais ampla, dentro do nosso contexto, que é o contexto da América Latina, né? No ano passado, quando houve a mudança de governo, aquele golpe que derrubou a Dilma, se dizia que aquilo fazia parte de uma tendência geral meio que irreversível, que terminou o tempo dos governos progressistas, dos governos de esquerda, e que agora seria a vez da direita, que seria uma nova onda, então não haveria mais chances para governos como o que nós tivemos, né, até o ano passado com Lula, depois com a Dilma, né? Porém, os fatos estão mostrando que a realidade é bem diferente dessa, né? Primeiro, porque os governos de direita que estão se instalando na América Latina não estão encontrando soluções para os problemas. A insatisfação é muito grande, né? A gente vê no Brasil a situação do Temer. O Temer, nas pesquisas, ele perde até para a margem de erro. Nunca teve no Brasil um presidente tão impopular quanto o Temer. E a situação a gente está vendo aí todo dia, né, as notícias, a miséria, o desemprego, a perda de direitos, né? Na Argentina, né, não houve o golpe, houve uma eleição, um candidato de direita, que seria mais ou menos o Aécio Neves da Argentina, que é o Maurício Macri, ganhou por uma pequena diferença, mas ganhou, mas a situação lá está catastrófica, né? Recessão, desemprego, aumento da pobreza e inflação. É um problema seríssimo, é um pouco diferente aqui, a gente não tem uma inflação tão forte. Um aumento brutal dos preços, prejudicando, sobretudo, a maioria desfavorecida, né? Então, a direita não está encontrando resposta e a esquerda não está tão fraca assim quanto se dizia, né? No Equador, né, o candidato da esquerda, Lenín Moreno, ganhou as eleições, né, mantendo uma tendência progressista no Equador, né? Na Argentina mesmo, que a gente estava falando, a presidenta Cristina Kirchner, ex-presidenta, ela lançou a candidatura dela ao Senado numa manifestação com mais de 30 mil pessoas, né, mostrando que tem gás ali, que, né, então o jogo continua sendo jogado, né? Ou na Venezuela, né? A Venezuela é um país que está numa crise muito grave, um conflito político muito grave, mas existem alternativas sendo apresentadas pelo governo de esquerda da Venezuela, né? Tem uma proposta de constituinte, né, que está sendo discutida, vai acontecer no final desse mês a eleição, né, de representantes do povo que vão discutir a situação do país, né, e que vão procurar uma saída, que vão procurar novas propostas, né? Então, é interessante a gente ver esse cenário. As coisas são muito mais complexas do que esse discurso fatalista de que terminou o tempo da esquerda. Ao mesmo tempo que a gente percebe esse enfraquecimento dos governos de direita, num outro ponto, a gente assiste a essa reação das esquerdas? Existe um fortalecimento de esquerdas? Pode-se falar nisso? Isso é uma tendência mundial, né? A gente vê na Inglaterra, por exemplo, quer dizer, pela primeira vez em muitos anos, em décadas, um candidato com uma proposta de esquerda chega muito perto de ganhar as eleições, né? Na Argentina, na França, né, quer dizer, houve eleições também, ganhou um candidato conservador, mas a esquerda mostrou uma força eleitoral que não se imaginava, né? Ou até nos Estados Unidos, quer dizer, tem uma catástrofe que foi a vitória do Trump, mas esse processo todo das eleições nos Estados Unidos teve um elemento positivo, que foi a campanha do Bernie Sanders, que chegou perto de conquistar a candidatura do Partido Democrata, né? Então, aquela história de que, né,
agora só tem vez as forças de direita, que as propostas de esquerda estão fora de moda, estão ultrapassadas, etc., né? Esse discurso não está emplacando. Na Espanha, né, surgem partidos de esquerda fortes, como o Podemos, né? Em Portugal tem um governo progressista de centro-esquerda que está dando certo, está melhorando a situação em Portugal, está, né, conseguindo soluções para a crise, está melhorando a situação do emprego, né? Então, não é aquele mundo que certos meios de comunicação mostram, não é que só existe um lado, né? As coisas são mais complexas do que isso e existe a possibilidade dos trabalhadores influírem no rumo dos acontecimentos. É um cenário que está se transformando a todo momento, isso é bom também. Obrigada, Igor, pela sua participação aqui. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço.